Hoje eu quero falar por que é tão importante você jejuar. Qual é a importância do jejum na vida do ser humano? Primeiro você tem que entender o que é o jejum. O jejum é uma ferramenta para você anular a carne e fortalecer o espírito. A sua carne nunca quer que você diga não para ela. Quando eu digo a sua carne, eu estou me referindo às nossas vontades. As nossas vontades sempre querem falar mais alto do que a gente. Quando você diz não para uma vontade sua, você está desagradando sua carne, mas o seu espírito ganha com isso. Como fortalecer esse lado tão importante que é o lado espiritual? Entendendo que aquilo que fica forte é aquilo que eu alimento. Se eu dou alimento para a minha carne, o que é a carne? Os meus sentimentos, as minhas emoções, as minhas vontades. O que é o espírito? É aquilo que me faz ficar de pé quando tudo está contra mim. O espírito é o que dá sustentação para o ser humano. Quando você recebe a notícia de que você tem uma enfermidade, o que entristece? A carne. Mas o que te faz crer que você vai sair dessa? O espírito. Quando você descobre que a dívida está maior do que você pode pagar, o que faz a pessoa ficar desesperada? É a carne. Mas o que dá para a pessoa tranquilidade e saber que ela vai conseguir trabalhar e daqui a pouco pagar tudo? É o espírito. Então fica nessa briga, como a Bíblia mesmo diz, a carne milita contra o espírito. Um fica lutando contra o outro. A carne quer que você fique desesperado, o espírito quer que você fique forte. A carne quer que você afunde na ansiedade, o espírito quer que você fique confiante. A carne quer que você afunde na depressão por causa de tudo que você tem enfrentado. A carne diz que isso foi um gatilho para você se entristecer. O espírito diz para você, permaneça firme, porque é só assim que você vai sair dessa. Mas aí tem um detalhe: vai vencer quem tiver mais forte. Se a sua carne tiver mais forte, a sua carne vence. E você é tomada por uma tristeza, por uma aflição, por uma angústia, por uma preocupação. Mas se o seu espírito tiver mais forte, você se enche de confiança. E daqui a pouco essa fase passa e Deus te honra. É isso. Então o que a gente tem que pensar é, eu vou jejuar por quê? Porque o meu espírito precisa disso. Eu vou jejuar porque senão os problemas vão me sufocar. Eu preciso estar com o meu espírito forte. Hoje eu vou falar sobre isso. Coloca na tela, por favor. Todo mundo tem. Não tem como você anular o sentimento. Ninguém é robô, ninguém é de ferro. Quando a pessoa descobre uma enfermidade, é claro que ela vai ficar triste. Quem é que não fica? Quando a pessoa descobre que um filho está mexendo com droga, que mãe que vai ficar tranquila? Que mãe que vai sorrir e dizer, graças a Deus, meu filho está envolvido com essas coisas? Nessa hora o sentimento vem, mas com o seu espírito forte, você domina seu sentimento. A Bíblia fala de um homem chamado Elias, que era um profeta, era aquele que entregava para as pessoas o recado de Deus. Elias enfrentou os profetas de Baal, 450 homens contra um, e Elias venceu. Elias determinou que não ia chover, o céu se fechou e não caiu mais chuva. Olha o que a Bíblia diz: muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. A sua oração tem um poder que você não tem ideia. Mas o sentimento tem que estar dominado, porque sentimento e fé não combina. Não combina. Você olha para a pessoa que está desenganada. Se você usar sentimento, você fica com dó dela. Se você usar fé, você fala para ela, fique tranquila, porque essa doença não vai te matar. Imagina se Jesus usasse sentimento com o cego, não teria curado o cego. Tivesse usado sentimento com Lázaro, que já estava morto, não tinha ressuscitado Lázaro. Mas Jesus olhou e disse, não chore. Não chore. Lázaro, vem para fora. E Lázaro saiu. Porque a fé
falou mais alta do que o sentimento. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses, pode falar, não choveu. Ele orou e Deus respondeu. Mas por quê? Porque o sentimento foi neutralizado. Quando você está com seu espírito forte, a sua oração é diferente. Quando o seu espírito está forte, até a forma que você fala com Deus muda. Você ora com certeza. As palavras que saem da sua boca são palavras que saem com vida, porque você crê no que você está falando. Amém? Esse mesmo Elias, esse aí, um dia foi ameaçado por uma mulher chamada Jezabel. O medo entrou dentro dele. E quando o medo entrou, ele correu e se escondeu dentro de uma caverna e pediu a Deus a morte. Como é que pode? Um homem que um dia está fazendo o céu fechar e não cair chuva, no outro dia está fazendo fogo descer do céu, agora está escondido dentro de uma caverna com medo de uma mulher? Qual o nome disso? Sentimento. Quando o sentimento entra, gente, um leão vira um gatinho. Quando um sentimento entra, aquela pessoa que sempre foi tão forte, você não reconhece ela. Tem gente que você olha para ela hoje e você fala assim: meu Deus, o que aconteceu com você, fulana? Você não era assim. Cadê aquela mulher forte? Cadê aquela pessoa determinada? Cadê aquela pessoa que enfrentava tudo? Entrou o sentimento, desmoronou. Quando o medo entra, você trava. Tenta passar uma linha no buraco de uma agulha, nervoso para você ver. Você treme tanto que não funciona. O medo é um sentimento, a dúvida é um sentimento, mas a fé é uma certeza. Então você tem que escolher o que vai estar mais forte em você. Elias era homem como a gente, sujeito aos mesmos sentimentos, mas quando ele dominava o sentimento, ele vencia. Quando o sentimento dominava ele, ele perdia. Hoje eu estou aqui para te dizer: fortaleça seu espírito, para que os sentimentos não dominem você. Amém? Falando disso, eu me lembro, o Bispo Macedo conta no livro Nada a Perder, que logo lá no começo da igreja, ele reunia as pessoas na rua. E um dia ele reuniu as pessoas na porta de um comércio, no estacionamento, se eu não me engano, de um supermercado. E quando as pessoas começaram a se reunir, armou chuva. E as pessoas começaram a dizer: olha, seja breve, porque senão vai chover e a gente vai molhar. O bispo disse que nesse dia ele levantou a mão para o céu e falou: olha pessoal, presta atenção. Eu vou orar aqui agora, e Deus vai segurar essa chuva. Eu vou orar aqui agora, e não vai cair uma gota de chuva do céu. Ele levantou a mão, pediu a Deus, estendeu a mão para o céu. E o que aconteceu? Caiu um pé d'água. Caiu um pé d'água. Todo mundo foi embora. Não ficou uma alma viva naquele estacionamento. Aí há quem diga assim: ué, Deus não ouviu. Seu papel é falar. Seu papel é profetizar. O papel de Deus é fazer. Se Ele não quis fazer ali, é propósito dEle. Ele sabe de todas as coisas. Mas pelo menos você teve fé para determinar. E o bispo diz que anos depois foi fazer uma concentração num estádio de futebol. E esse estádio estava lotado. Armou chuva. Só que aí vem aquele medo, né? A última vez eu orei, caiu um pé d'água. Tinha um pouquinho de gente e todo mundo foi embora. Uma coisa é você passar vergonha com um pouquinho de gente. Outra coisa é você passar vergonha. Só que aí você tem que escolher. Ou você vai pela fé, ou você deixa ser dominado pelo sentimento.
E ele disse que lá no estádio, levantou a mão e falou: Senhor, faz essa chuva parar. Faz não cair uma gota, porque a gente quer ganhar alma. E o bispo disse que naquele dia, choveu em toda a cidade. No lugar do estádio, não caiu uma gota de chuva. Eu te pergunto, por que funcionou dessa vez e da outra não funcionou? Nas duas funcionaram, mas cada uma com seu propósito. Deus sabe como faz. O nosso papel é só um: crer. Como a Bíblia diz, cri, por isso falei. A gente só fala quando a gente crê. Eu nunca acredito quando a pessoa diz assim: falei da boca para fora, eu estava nervoso e acabei falando. Não existe da boca para fora. A boca fala o que você crê. A boca fala o que o coração está cheio. Você só está jogando para fora o que está dentro de você. Cri, por isso falei. Se você crê, você vai falar. Amém. Então escolha: ou fica forte sua carne e os sentimentos te dominam, ou fica forte o seu espírito e a sua fé sobressai.